Só aproveitar que a nossa live é um pouco mais longa e agora falando do auxílio emergencial, peço para vocês sentarem o dedo aí, compartilhar essa live, explodir ela para o Brasil inteiro, porque agora é bem relevante o que eu vou falar aqui. O Senado acaba de aprovar por 62 votos a 14, em segundo turno, a PEC que vai definir o pagamento do auxílio emergencial. Agora a ação vai para a Câmara com votação em 2 turnos pelos deputados. São imagens ao vivo da sessão que ainda continua. E olha, depois de aprovada, a PEC será promulgada sem precisar da assinatura do presidente Jair Bolsonaro. A proposta não especifica o valor do auxílio, mas o presidente e a equipe econômica querem 4 parcelas de R$ 250. A expectativa dos deputados é de que essa proposta passe com tranquilidade na Câmara também. O relatório foi lido pelo senador Márcio Bittar nesta terça-feira. O polêmico trecho que previu o fim dos valores mínimos a serem gastos pelo governo com saúde e educação foi retirado. O texto, que foi aprovado em primeiro turno, viabiliza o auxílio emergencial fora dos limites do teto de gastos para o ano de 2021. Em contrapartida, impõe uma série de medidas de contenção fiscal para compensar o aumento de despesas. Nessa construção entre a reivindicação da oposição, entre a posição do governo, a gente acaba construindo, no meio disso, aquilo que é o equilíbrio, aquilo que é possível. Sabemos que a retomada do pagamento do auxílio emergencial é medida inadiável, no momento que estados e municípios endurecem as regras de distanciamento para conter a transmissão do vírus. Mas faremos isso com responsabilidade, respeitando o arcabouço fiscal vigente. Sem contrapartidas, uma nova rodada do auxílio emergencial pode produzir consequências desastrosas, como aumento da inflação e dos juros, redução do poder de compra das famílias, baixo crescimento econômico e desemprego. Pela proposta, os pagamentos do auxílio emergencial serão feitos com emissão de créditos extraordinários. A PEC não determina valores, parcelas e quem terá direito ao benefício. Essas regras vão ser definidas em um novo projeto de lei ou medida provisória. Definitivamente, esse governo não é um governo dos pobres. Não seria necessário o PEC se ele efetivamente estivesse preocupado com aquele que está mais vulnerável, que é a população pobre e carente. Porque ele poderia utilizar do instrumento da medida provisória expressa no artigo 62 da Constituição Federal, bastando a relevância e urgência, mas não. Para atender os pobres, ele não utiliza desse remédio constitucional. 5 milhões de crianças hoje dormirão com fome, não sabem como vão amanhecer amanhã por conta dessa crise econômica. Peço às senhoras e senhores senadores, independentemente do restante do projeto, que votemos em primeiro e em segundo turno hoje, na noite de hoje, para que a Câmara dos Deputados possa votar até sexta-feira o auxílio emergencial. Isso é prioridade absoluta para quem tem fome. Vamos pensar nos 5 milhões de crianças que vão dormir de novo hoje, repito, com fome. O texto determina ainda que gatilhos de contenção de gastos serão acionados sempre que a União estiver prestes a descumprir a regra de ouro ou a romper o teto de gastos. Na esfera federal, todas as vezes em que as despesas corresponderem a 95% das receitas correntes, os poderes executivo, legislativo, judiciário e o Ministério Público poderão vedar aumentos de salário para servidores, realização de concursos públicos, criação de despesas obrigatórias e lançamento de linhas de financiamento ou renegociação de dívidas. Estados, Distrito Federal e municípios também vão poder adotar essas medidas. Trata-se de uma espécie de teto dentro do teto, de maneira que medidas de contenção de despesas poderiam ser acionadas mesmo com o limite de teto não sendo rompido, senador Contarato. Mesmo o limite de teto não sendo rompido. Isso mostra o labirinto fiscal brasileiro com regras sobrepostas a ponto de haver um subteto com vistas a ativar gatilhos no projeto de lei orçamentária anual.
A votação em primeiro turno aqui da PEC emergencial, da chamada PEC emergencial, é um dos fatores aí preponderantes para o início, para a nova rodada do auxílio emergencial. Ela foi aprovada em primeiro turno, são 62 votos favoráveis contra 16. Ela ainda precisa passar por um segundo turno, que deve aí acontecer entre esses próximos dias, até mesmo pode acontecer hoje. Depois desse segundo turno, a votação tem que passar, o texto, na verdade, tem que voltar à Câmara dos Deputados. Pouco antes da votação, o relator do texto, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, propôs aí um limite no teto de gastos de 44 bilhões de reais, algo que não estava ainda proposto em nenhuma versão do texto. As últimas versões aí de Bittar não estabeleciam um valor limite para o pagamento deste benefício, que até agora o valor gasto ficará fora das regras fiscais, como, por exemplo, a meta de resultados das contas públicas, o teto de gasto e também a regra de ouro. Nos últimos tempos, Joel, a gente teve algumas complicações, principalmente por conta de alguns questionamentos da oposição, alguns posicionamentos no texto oficial que não traziam muitas tranquilidades para a aprovação desse texto. Inclusive, na última terça-feira, após a pressão de senadores, Bittar cedeu e retirou do texto alguns pontos que causaram discussão, como que colocaria aí fim ao piso para o investimento em saúde e educação. Lembrando aí que para ser aprovada no Senado, uma PEC precisa do apoio de pelo menos 49 senadores, 2 turnos de votação. Quem disse que o Congresso não faz mágica? Em vez de definir o valor do auxílio na proposta de emenda constitucional, chamada PEC emergencial, foi votado um valor total a ser gasto. Ficou em 44 bilhões de reais. Agora, Paulo Guedes, Bolsonaro e os congressistas pegarão suas maquininhas de calcular e negociarão o valor do auxílio e quantas pessoas receberão. São várias hipóteses. Variam desde R$ 162 para cada um, se forem os mesmos 67,8 milhões de beneficiados do ano passado, até R$ 367 se for só para 30 milhões de pessoas, como sugeriu o ministro da Economia. Basta dividir os 44 bilhões de reais aprovados pelo número de pessoas a serem beneficiadas. Se forem R$ 300, como líderes da base governista e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem defendido, o auxílio emergencial chegará a quase 37 milhões de beneficiados. Se forem R$ 250, como já aceita a área econômica, o auxílio atingirá 44 milhões de pessoas. Ou seja, chegou a hora de adaptar a matemática à política. No ano passado, a política deu as cartas. Guedes propôs R$ 200 de ajuda, mas o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, bateu pé e anunciou que seriam aprovados R$ 500. Aí Bolsonaro trucou, fechou o auxílio em R$ 600. Acabou ganhando popularidade com isso. Depois dos primeiros meses, cortou para R$ 300, porque a matemática das contas não suportou o peso da política. E desde dezembro, cortou geral. Agora é diferente. Não deve haver queda de braço entre os manda-chuvas do Planalto e do Congresso. A tendência é que dividirão entre si os louros da definição do valor final. E Paulo Guedes vai adaptar tudo à fórmula matemática de 44 bilhões definida pelo Congresso. Por 4 meses apenas? Vai depender do andar da carruagem. O Congresso sempre poderá votar novamente uma outra solução, outro prazo ou qualquer coisa assim. O que interessa mesmo a Bolsonaro é tentar a reeleição em 2022. Para isso, ele agora torce pela vacina, apesar das firulas com sprays e outras bobagens, e que o auxílio emergencial ajude a manter vivos alguns dos seus eleitores. Pelo menos. Qual